Que coisa boa. Agora são 7h48, Rafael Marques. Olá, Humberto Mascarenhas. Vale a pena comprar imóveis de leilão, Humberto? Tira essa dúvida. Rafael, vale a pena comprar imóvel, mesmo quando não é de leilão, porque imóvel é o bem que a pessoa tem e a melhor forma de blindar o capital, já falamos sobre isso. E de leilão, melhor ainda, porque quando você compra imóveis de leilão, você sempre consegue oportunidades que fazem com que essa aquisição seja muito atrativa. Então a resposta é sim, vale muito a pena comprar imóveis de leilão. E qual a grande vantagem de adquirir esse imóvel de leilão? Você disse que né, a questão é a oportunidade, às vezes o preço um pouco mais baixo. Tem outras vantagens mais além disso aí, Humberto? A grande vantagem é justamente, Lucival, o preço. A média de desconto em imóvel de leilão é de 30%, porém, esse desconto ele pode chegar a 60%. É comum a gente ver pessoas que conseguiram adquirir imóvel. E qual o segredo para conseguir um melhor desconto? É a pré-análise, porque muitas pessoas acham que simplesmente pelo imóvel ser de leilão e ter essa média de 30% de desconto, que é só chegar lá, comprar e já vai ter o lucro. E na verdade não. Aí é onde entra a importância de fazer uma pré-análise e a importância de um profissional do mercado para avaliar. E detalhe, quando se compra um imóvel de leilão, não se compra através de um imobiliário ou de um corretor, mas é de suma importância a presença do corretor, principalmente um corretor que ele é perito avaliador, para fazer a orientação correta. Inclusive a gente recebe muita ligação, muito contato, muitas pessoas que às vezes nem são de feira, mas estão adquirindo imóveis que são colocados em leilão, até porque fica disponível nacionalmente, e a gente sempre faz essa avaliação. Já vi acontecer também, Rafael e Lucival, casos da pessoa comprar um imóvel de leilão e o valor ser o mesmo de mercado, porque a pessoa que foi contratada pelo leiloeiro inicialmente para fazer a avaliação não precificou da maneira correta e o adquirente acabou adquirindo o imóvel e não teve o lucro desejado. Mas na grande maioria das vezes é muito vantajoso e o desconto pode chegar até 60% do valor de avaliação. E quais os tipos assim de leilão, Humberto? Boa pergunta, Lucival. Temos dois tipos de leilão, é o judicial e o extrajudicial. Então, você que deseja adquirir, fica atento para isso aí, porque entre um e outro há uma diferença significativa. E qual é a diferença entre o judicial e o extrajudicial? Quando o leilão ele é judicial, ele é um imóvel que já passou por um processo. Esse imóvel pode ser de banco ou não. A maioria dos imóveis de leilão, eles são de banco, mas no leilão judicial, muitas das vezes aquele imóvel foi retomado. Outro órgão que faz, coloca muito imóvel a leilão, Justiça do Trabalho, é muito comum. Então, o imóvel, quando ele é de um leilão judicial, esse imóvel, ao adquirente fazer a aquisição, ele tem uma segurança, eu diria, Lucival, um pouco maior, porque aquele imóvel já passou por um processo judicial. Quando ele faz a aquisição, ele faz o depósito para uma conta pública, na qual aquele depósito vai ficar ali até ele ter a posse definitiva do imóvel. E o extrajudicial, como que funciona? Esse é o que ocorre na grande maioria das vezes. Inclusive, hoje a Caixa Econômica Federal é o órgão número 1 no Brasil a promover leilões. E o processo de alienação fiduciária hoje no Brasil permite que um imóvel que é comprado através de financiamento, caso ele não ocorra o pagamento e haja um atraso mais de 3 meses, permite que a Caixa Econômica ou outro banco qualquer, financiador, retome aquele imóvel de maneira extrajudicial, ou seja, ele não precisa abrir um processo judicial, ocorre automaticamente e da mesma forma ocorre o leilão.
Então, tanto a retomada quanto o leilão daquele imóvel ocorre de maneira extrajudicial. Aí quer dizer, Humberto, que o extrajudicial não é seguro? Ele é seguro também. Porém, nele você precisa ter um pouco mais de perícia, tomar mais cuidados do que no leilão judicial. Humberto, como e onde acontecem os leilões de imóveis? Os leilões sempre acontecem através de um leiloeiro e 95% das vezes ele ocorre de maneira online, de maneira virtual. Porém, não é apenas o virtual que acontece um leilão. Como qualquer outro leilão, ele pode ser presencial, ele pode ser online, como eu falei, hoje 95% dos leilões são online, e ele pode ser também híbrido, que é um leilão que ele ocorre presencial e online, ou seja, a pessoa pode participar tanto presencialmente quanto à distância. Roberto, quais os principais cuidados que a pessoa tem que ter ao comprar um imóvel de leilão, ao participar de um leilão? As recomendações, o alerta que você faz? Ótima pergunta. Então vamos lá. Primeiro passo, você deve analisar bem o edital do leilão. Sempre que o imóvel é colocado a leilão, ele fica com um edital público, isso é lei, tem que estar lá disponível para que o interessado possa avaliar, ler o edital para saber todas as regras daquele leilão. Segundo ponto, verificar a matrícula atualizada do imóvel. Então é importantíssimo esse passo aí. Aqui a gente conhece matrícula como uma certidão de ônus. Então Sim. você que está me ouvindo aqui em feira, a mais conhecida certidão de ônus é justamente a matrícula do imóvel. É lá que você vai ver de maneira atualizada a condição daquele imóvel, se ele realmente está apto, se ele pertence àquela empresa que está promovendo o leilão. E por último, analisar a empresa que está promovendo o leilão. Infelizmente, tem algumas empresas que não são tão confiáveis, tem alguns leiloeiros que ainda não têm muita experiência. Dá preferência, inclusive, para os leilões de banco, porque os leilões de bancos, de instituições financeiras, como eles promovem a grande maioria, um volume muito grande, então eles já têm uma expertise grande em promover esse tipo de evento e com isso você vai ter uma segurança maior. Seguindo esses 3 pontos, dificilmente você vai passar por um perrengue, uma dor de cabeça. É isso que eu ia perguntar, qual o maior risco em comprar um imóvel de leilão, né? Exatamente. O maior risco é o imóvel estar ocupado. E diga-se de passagem, na grande maioria das vezes o imóvel está ocupado. Então é importante verificar, analisar bem a localização daquele imóvel, a ocupação daquele imóvel. É importante também, se possível, tentar verificar, descobrir o estado real daquele imóvel, para que depois você não venha ter uma surpresa negativa. Porque mesmo que o imóvel esteja sendo ofertado com um bom desconto, se ele tiver uma deteriorização, ele pode não valer a pena a sua aquisição. Então é muito importante avaliar, tentar conhecer ao máximo o imóvel, saber os detalhes, conhecer a região daquele imóvel, aí onde entra a importância de um profissional, porque é comum as pessoas adquirirem imóveis de leilão em locais que ela não conhece, e para que ela possa fazer isso de maneira segura, é essencial a presença de um profissional para fazer análise e avaliação da maneira correta. Então, um imóvel, quando ele está ocupado, ele chega a demorar do comprador ter a posse até 3 anos. Porque em alguns casos ele precisa entrar com ação de emissão de posse e essa ação pode ser demorada. Então é importante saber se aquele imóvel que está adquirindo está sendo ocupado, né? Está ocupado por alguém, né? Isso. Alguma empresa e tal. O fato de estar ocupado não é um impeditivo, até porque a grande maioria dos imóveis de leilão eles estão ocupados. Mas é importante já saber antes como proceder. Porque às vezes a pessoa compra, não sabe como proceder. Ele vai se deparar com essa situação aí de demora de entrega do imóvel, né? Exatamente. Às vezes o comprador acha que arrematou, automaticamente pagou, ele vai lá e toma posse. Na grande maioria das vezes é preciso ir lá negociar com o antigo proprietário e caso não consiga fazer essa negociação pessoal,
entrar com ação, aí tem que ter um advogado para entrar com ação de emissão de posse para que possa ter a posse do imóvel que lhe é devida, mas pelo fato de estar ocupado, em muitos casos há necessidade de ter essa ação de emissão de posse. Mas não deveria ser a responsabilidade de quem está leiloando, no caso o banco também, o imóvel, essa questão da retirada das pessoas, de quem ocupa o imóvel, Humberto? Esse é um ponto muito importante, viu, Lucival, que você está falando. E é esse o cuidado, por isso o cuidado em avaliar bem, porque não é responsabilidade do banco, não. A responsabilidade do banco é promover a transferência do bem. Então, o banco garante que a propriedade legal, que é feita através do registro de imóvel, ela vai ser feita. O banco garante isso aí. A posse e a retirada do antigo proprietário, a instituição... É uma negociação com quem adquirir agora, né? Exato, passa a ser uma responsabilidade do adquirente. Olha que boas informações aí. São 7h59. Humberto, como pode ser feito aí o pagamento de um imóvel adquirido em leilão? O imóvel adquirido em leilão, até um tempo atrás, ele só podia ser pago à vista. Então, houve uma mudança e hoje o imóvel adquirido de leilão, ele pode ser pago parceladamente, se o leiloeiro e a instituição dona do leilão assim entender que pode ser feito, e pode ser também adquirido financiado. Lembrando que essa última opção do pagamento financiado, Lucival, ela hoje ocorre única e exclusivamente através da Caixa Econômica Federal. Então, imóveis de outras instituições, eles não podem ser adquiridos, se ele é de leilão, financiado só e exclusivamente um imóvel da Caixa Econômica Federal. E aí você precisa ter o cuidado de, antes de ofertar o lance no leilão, você aprovar o seu crédito. Porque quando se oferta um lance, de imediato você tem que pagar a comissão do leiloeiro. E se lá na frente você tiver um problema com o financiamento e o financiamento não ocorrer, aquela comissão vai ser perdida e o comprador ainda vai ter que pagar uma multa de 5% por ter dado o lance e não ter finalizado a compra. Por isso, é importante, se você for adquirir e for utilizar o financiamento, que esse financiamento já esteja pré-aprovado, para que quando você faça o arremate através do seu lance, você consiga de imediato fazer o financiamento e não venha ter dores de cabeça. Olha, para finalizar, eu quero perguntar ao Alberto, e tem até uma pergunta aqui do ouvinte, e me parece que é um pouco baseado no que eu vou te perguntar agora. Quais os custos na aquisição de um imóvel de leilão? E ela também pergunta à pessoa: bom dia, chega em média quanto o preço de uma casa em leilão? E o prazo da documentação? É a Roseli da Asa Branca, e ela diz: uma pessoa aposentada tem como comprar uma casa no leilão? Quais informações você passa, Humberto? Eu vou primeiro responder a Roseli. Não existe um valor médio, Roseli, porque qualquer imóvel registrado, um imóvel que tem a documentação legal, ele pode ir a leilão. Então, a gente tem leilão hoje de imóveis que variam de 40 mil reais a milhões. A milhões de reais. Aí, como diz o ditado, o céu imóvel, é o limite. O valor total do imóvel não tem limite, mas, via de regra, é difícil um imóvel abaixo de 40 mil ele ter todos os registros necessários ou ele participar de algum financiamento imobiliário. Por isso, imóveis acima de 40 mil pode ser encontrado para venda através de leilão. Outra coisa que você perguntou... Os custos da aquisição de um imóvel de leilão. E a idade, não existe também. Idade não, viu, Roseli? Qualquer idade pode estar adquirindo, até porque a grande maioria das aquisições de leilão é pagamento à vista. Se for financiado, aí quem define o limite de idade não é quem está leiloando o imóvel. Aí é a instituição financeira, no caso a Caixa Econômica Federal, que vai definir. A Caixa Econômica, já posso te adiantar, ela só permite que um mutuário adquira um financiamento para que ele seja pago até a idade de 80 anos. Então, digamos que o seu avô tenha 70 anos e quer adquirir, ele vai poder financiar esse imóvel no prazo máximo de 10 anos. E os custos para aquisição do imóvel, claro, além do pagamento do imóvel, tem a comissão do leiloeiro, que precisa ser pago, 5% vai para o leiloeiro,
Esse valor é a parte do valor do imóvel. Tem os custos também de transmissão. A escrituração, que foi outra pergunta da Roseli, ela é feita de imediato, é uma responsabilidade do comprador. Quem promove o leilão tem a responsabilidade apenas de entregar a documentação apta para a transferência, mas quem promove a transferência é o comprador. Então, quem vai pagar imposto de transmissão, as custas cartoriais é o comprador. E a outra despesa que pode ocorrer também é, como a gente falou, se o imóvel estiver ocupado e você não conseguir negociar com o antigo proprietário, você vai ter que ter uma despesa com o advogado para entrar com a ação de emissão de posse para que você possa ter, assim, o seu imóvel 100% legalizado e à sua disposição. Boas informações. Quer saber mais? Procura aí a Nobel Imobiliário, nosso amigo Humberto, nas redes sociais, o endereço também da Nobel. Por favor, Humberto. A Nobel Imóveis fica ali na Avenida Governador João Durval Carneiro, número 2979, bem próximo ali à feirinha da Estação Nova. E nas redes sociais é só você pesquisar lá por @Nobel Imóveis e também @Humberto Mascarenhas. A gente vai estar lá à sua disposição para lhe ajudar, tirar suas dúvidas e ajudá-lo a fazer sempre o melhor negócio, seja através de leilão, seja através de um financiamento, de uma compra à vista. Temos uma equipe sempre pronta, preparada para ajudar você. Procura então quem entende do assunto. Um abraço e até a próxima, Humberto. Abraço, Lucival, abraço a todos e até a próxima.